Bom, pessoal, chegamos ao módulo 12. Nós vamos voltar ali no ciclo trigonométrico, né? Mas agora para números reais. O que nós aprendemos até agora foi calcular ângulos ou arcos trigonométricos dentro de uma volta, né? Ou 360 graus. Mas eu posso construir ângulos superiores a 360 graus. Mas como, professor? 360 graus fecha uma curva, né? Fecha a circunferência como algo maior. Um exemplo que a gente pode pensar seria, por exemplo, nos skates, né? Aquelas competições de skate que o cara fala, sei lá, o movimento 900 graus, lá, o 900, né? Que eles falam, 1200, sei lá quantos graus tem aquilo lá. É a quantidade de volta que ele dá, né? Tipo, o cara salta lá com o skate e aí, de repente, ele gira em torno do seu próprio eixo uma vez, duas vezes, aí mais meia, né? Aí dá 900 graus ali, mais ou menos. Bom, é isso. Então, é para isso que serve. E aí, quando a gente fala em ângulos, em graus maiores, né, do que 360 graus, a gente precisa encontrar uma maneira de calcular ali as suas coordenadas, os valores para as razões trigonométricas. A gente tem que encontrar uma forma de fazer isso. E como é que nós fazemos? Nós fazemos isso achando a primeira determinação deles. O que é a primeira determinação? É o ponto em que ele está na primeira volta, né? Depois que a gente acha esse ponto da primeira volta, nós reduzimos ao primeiro quadrante e aí conseguimos calcular as razões trigonométricas. Então veja, até agora em trigonometria a gente começou lá nas razões trigonométricas, que era até o ângulo de 0 a 90 graus, aí ampliamos para o cálculo de até 360 graus, né? E aí reduzindo para o primeiro quadrante. Agora nós vamos calcular para achar ângulos maiores do que 360 graus e faremos as operações inversas, a gente volta, né? Ou seja, de um ângulo grande, a gente reduz ele para a primeira volta, acha esse ponto na primeira volta, aí reduz para o primeiro quadrante de novo e aí faz os cálculos. Então, esse vai e vem aí com o ciclo trigonométrico é que nós vamos trabalhar agora. E já digo vocês, é muito simples, é muito simples. Pegue assim uma circunferência, deixa eu ver aqui mais ou menos uma circunferência. Maravilha, traçar os eixos aqui do seno na vertical, cosseno na horizontal. Maravilha, vou marcar um ponto aqui, um ponto P. Esse ponto P aqui forma um ângulo aqui, um arco, né? Vamos chutar aqui, sei lá, para facilitar para mim as contas aqui, que eu não gosto de fazer conta não. 30 graus. Esse P mede 30 graus. Joia. Vamos imaginar agora um outro arco, partindo aqui do início, né? 0 graus, e ele sai aqui. Vem aqui, dá esse giro completo, nesse sentido, e volta até aqui. Então ele andou 360 graus, não é? Agora vamos supor que eu não paro aqui, eu continuo girando, né? Continuo o meu giro e eu venho até aqui, tá bom? Então o que eu fiz? Eu parti dos 30, esse ângulo terá os meus 30 graus mais 360 graus, ok? Ou seja, 390 graus. Observe agora que o 30 graus e o 390 graus, eles estão no mesmo ponto P, tá bom? Ele parou no mesmo ponto. Então eles são chamados de arcos côngruos. Côngruo vem de congruência, igualdade, eles estão no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá bom? Então eles são arcos côngruos. Eu poderia continuar, dar mais uma volta ali. Então eu teria algo como
os 30 graus, mas ao invés de dar uma volta só, eu dou duas voltas. 2 vezes 360 me daria 750 graus. 750 graus também vai dar ali duas voltas e volta exatamente aqui no ponto P. Exatamente. Então, 750 graus também é côngruo a 30 graus. Agora, observe a história de primeira, segunda e terceira determinação que eles falam direto. A primeira determinação, e eles chamam isso aqui de determinação positiva, eu já vou explicar para vocês o que é isso. Então, a primeira determinação positiva é o ângulo de 30 graus. Tá? Se eu quisesse segunda determinação positiva também, tá? Seria o 390, ou seja, a segunda volta. Então, enquanto eu ainda estou na primeira volta, e é isso que sempre vai interessar para nós, é a primeira determinação. Então, a única que me interessa realmente é a primeira, é a que eu sempre tenho que achar. Porque quando eu acho a primeira determinação, né, eu acho o meu ângulo, e aí eu consigo calculá-lo, achar as razões trigonométricas dele. Então é sempre ele que me interessa. Agora, e a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, décima, quinquagésima determinação? Só é importante que você entenda o conceito, tá? Nada mais do que isso. A gente não vai precisar usar essas outras determinações aí. Essas outras determinações é apenas para a gente saber quantas voltas o arco deu, né? A gente deu ali com o ciclo trigonométrico, tá bom? Então, na segunda determinação, estou na segunda volta, né? Estou na minha segunda volta. Terceira determinação, eu estaria na minha terceira volta, né? Primeira volta ali é o meu ângulo de 30 graus. Aí depois eu tenho aqui 30 graus mais 3 voltas, olha, de 360. Sei lá quanto que daria essa conta aí. 3 vezes 0, 0, 18, 9, 10, 1080, 1000 e uns quebrados. Bom, observe que eu poderia continuar isso aqui, ó. 30 mais 4 vezes 360 graus. Aí, dei 4 voltas, estou na quinta volta, tá bom? E cada uma dessas vai sendo terceira determinação, quarta determinação, quinta e assim vai. Por enquanto, sempre as positivas, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar das negativas. Disso aqui, olha, já observe que sai uma relação aqui teórica, né? Que dá para a gente generalizar aqui, ó. 30 é o meu ângulo, que eu vou chamar de x, um ângulo qualquer, de primeira determinação, né? Na primeira volta. Esse 2, aqui poderia ter 1, né? 1 multiplicando o 360, tá bom? Então, esse 2, esse 3, esse 4, é uma constante que reflete a quantidade de voltas que a gente deu no arco, no ciclo trigonométrico. Quantidade de voltas, olha lá, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, tá bom? É uma constante K. Esse K sempre pertencente aos inteiros, ok? Por quê? Porque é uma volta completa, 2 voltas completas, 3 voltas completas, né? E a parte que faltou é o meu ângulo X aqui, né? A parcela. Então, essa constante K multiplica o arco de 360 graus, que é o meu ciclo trigonométrico. Ponto. Fim. É isso. A generalização. Sempre vai aparecer isso aí. Aparece direto nas respostas isso aí, né? Só que normalmente nos materiais didáticos aparece como sendo isso aqui, em radianos, ó. X mais K que multiplica 2π. Nós sabemos que uma circunferência tem 2π rad, né? Em radianos. Então, sempre aparece isso. Vai ter um momento na apostila que nós vamos aparecer como sendo x mais k vezes π. E aí vocês vão entender que vai ter um exemplo ali que a gente vai ficar muito claro o que significa, por que só k vezes π. Significa que ele dá meia volta apenas. E aí, por exemplo, 30 graus, ele viria para cá, ó, né? No nosso
diâmetro aqui. E aí ele dava, sei lá, 2 voltas e meia, 3 voltas e meia, tá bom? Então a última volta ele não completa, ele dá meia volta. Então observe, ó, que ele já não anda 2π, ele vai andar π, né? Apenas 180 graus, ó, ele veio parar nesse ponto aqui, que é simétrico a ele em relação à origem. Vai ter um exercício desse que nós vamos fazer juntos aqui, tá bom? Então o que importa para nós agora é apenas essa generalização aqui. Bom, essa generalização. Bom, além disso, nós temos, eu falei para vocês, da determinação positiva. Vamos falar um pouquinho das determinações negativas. Negativas. O que seria isso? Nós vamos trabalhar isso em exercício, e aí vai ficar mais claro, mas eu vou dar só uma introduçãozinha aqui. Apenas uma introdução. O negativo, gente, na trigonometria é apenas o sentido para onde a gente está andando em relação ao nosso ciclo trigonométrico. Sempre que eu saio daqui do zero e sigo no sentido anti-horário, a gente já aprendeu o que é o positivo, né? Agora, se eu seguir para baixo aqui, ó, eu só mudo o sinal, né? Sinal negativo é só para que lado eu estou andando no ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, aqui, eu teria um simétrico aqui, né? Um ângulo simétrico aqui em relação ao eixo das abscissas. E ele seria o quê? 360 menos 30, o ângulo de 360 graus. Isso se eu pensasse pelo positivo. Mas se eu quisesse pensar pelo 360, não, 330, né? Eu falei uma coisa e escrevi outra. 330 graus. Isso se fosse pela ideia dos positivos, né? No sentido anti-horário. Agora, se eu pensasse no sentido horário, eu teria aqui também, olha, um ângulo de menos 30. Menos 30 graus, ok? Então, é só para onde eu estou indo, tá? Para onde eu estou indo. Aqui eu teria menos 90, né? Menos 90. Então, é para onde eu estou indo. O que vai servir isso para a gente? Vai aparecer um exercício que vai ter ele negativo, né? E aí, o que eu faço depois que eu acho isso? Eu transformo ele em determinação positiva. E é muito facinho de fazer isso, vocês vão entender. Que aí, depois que eu transformo ele em determinação positiva, eu jogo ele, reduzo ele ao primeiro quadrante e acho suas razões trigonométricas naturalmente, sem crise, sem problema nenhum, tá? Bom, então, dada a contextualização inicial, a ideia inicial do que seja esses arcos côngruos aí, primeira, segunda e terceira determinação, a nossa ideia de generalização, né? O ângulo x mais uma constante k, que multiplica a volta inteira, né? O 2π. Beleza, vamos pôr a mão na massa, vamos pegar o primeiro exemplo aí. Eu tenho aqui um exemplo na página 118 de um ângulo de 980 graus. 980 graus. Ok, ó, maior do que 360. Significa que ele deu várias voltas na circunferência, né? Quantas voltas será que ele deu? Quantas voltas será que ele deu? Não sei, vamos ter que descobrir, né? Vamos ter que descobrir. Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Eu divido por 360. Se cada volta tem 360 graus, então eu divido por 360 e vejo quantas voltas deu. Então vai dar nessa divisão aqui, 2 vezes, não, 360 vai para 720, 0, 12, 6, 7, 720. 0, 6 e 2. Sobrou 260 graus. Olha só então, olha a nossa formulinha aparecendo aqui, ó. Eu vou ter o ângulo de 260 graus, que é a minha primeira determinação positiva, né? Minha primeira volta ali, mais 2 vezes que a minha constante k, né? O ângulo de 360. Portanto, 980 graus
é igual a 260 mais 2 vezes 360. E maravilha! Olha aqui a minha formulinha aparecendo, o meu ângulo x mais a constante k vezes 360 graus. Então, meu ângulo da primeira determinação positiva é o 260. Tá? Eu estou mantendo essas nomenclaturas de primeira e segunda determinação porque é o que aparece nas provas. Então, para a gente ir se habituando. Porque, na verdade, isso é uma besteira danada, né, gente? É só saber quantas voltas deu ali na circunferência e qual é o meu ponto. Então, se eu desenhasse uma circunferência aqui, ó, se eu desenhasse isso aqui, faço ela aqui, meus eixos, mamãozinho, mamãozinho, mamãozinho. Meu 260 vai estar onde? Aqui, né? Sei lá, porque aqui 180, 260. Deixa eu pegar aqui o pontinho. Algo mais ou menos aqui, 260 graus. Ó. E aí o que vai acontecer? Ele desse ponto aqui, ele vai dar uma volta, duas voltas e para ali de novo, tá bom? Então é isso que ele fez. Ó. Ele saiu do zero, andou até o 260 e aí ele deu duas voltas e voltou ali outra vez. Tá bem? Bom, e aí o que eu faria? Eu reduziria ele para o primeiro quadrante e aí eu acho as minhas razões trigonométricas sem problema nenhum. Tá? Então é isso na prática. Então eu só tenho que achar qual é o meu ângulo de primeira determinação e eu achei. Bem, vamos para o exercício B agora. O B, ele traz para a gente em radiano 27π dividido por 4 rad. Bom, já deu para perceber que 27π dividido por 4 vai dar muito mais do que 2π, né? E uma circunferência tem 2π rad, né? Seu ângulo ali, em radianos. E 27 dividido por 4 dá algo muito maior do que 2, então ele deu mais do que uma volta. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu calculava isso aqui, eu não sei, eu me assustava um pouquinho com esse negócio de radiano, viu? Quando eu era mais novo. Eu transformava tudo em grau. Então, o π vale 180, eu fazia 27 vezes 180 e dividia por 4. Né? Eu já saía direto ali 180 dividido por 4, multiplicava por 27, e aí eu achava depois, dividindo por 360, a primeira determinação positiva. Mas dá muita volta, não tem o porquê. Eu nunca tive um professor que me ensinasse isso aqui de uma maneira, na época, né, que eu achasse simples. Né? Até que eu descobri, né, óbvio, você vai estudando mais, você vai aprendendo. Mas tem um jeito que eu acho muito simples. Eu acho aqui, ó, um múltiplo de 4 que esteja mais próximo do 27. E eu creio que seria o 24, né? Por quê? Porque 24π mais 3π dividido por 4 é a mesma coisa. 24π mais 3π é 27π. E dividido pelo denominador 4, né, que é comum aos dois. Pronto. Quem já tiver uma percepção apurada aí, ó, já percebeu que a minha primeira determinação positiva é isso aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês o porquê. 24π dividido por 4 mais 3π dividido por 4. Continua sendo uma igualdade, né? Os denominadores são iguais, só somar os numeradores. Se eu fizer 24 dividido por 4, vai resultar em 6π. 6π mais 3π sobre 4. Acabou, apareceu a minha formulinha aqui, ó, a generalização. Por quê? Porque 6 vezes π, cada volta tem 2π. Então significa que eu dei aqui, ó, 3 voltas. 3 voltas, ó. 3 voltas no arco. E parei no meu ponto 3π sobre 4. No meu ponto 3π sobre 4. E esse ângulo é um ângulo de segundo quadrante, né?
um arco do segundo quadrante. Vamos ver quanto que dá. 3 vezes 180 dividido por 4 dá 135 graus, né? Então, é o meu arco de primeira determinação. Vamos montar a formulinha aqui, só para a gente enxergar ela. Ó. O 6π, eu tenho aqui o meu arco, né? 3π sobre 4, que é o meu ângulo x, né? Mais 3 vezes 2π. Olha lá, ó, eu tenho x mais a constante k vezes 2π. Né? E a minha constante vale 3, né? E o meu arco x vale, de primeira determinação, vale 3π sobre 4. Então, é por isso que eu acho fácil. Tá? Aqui, logo de início, ó, você já enxergaria, né? Aqui você já sai com a primeira determinação, ó, nem precisa fazer muita conta. Entendeu? Ó, 3π sobre 4. Porque o 24 dividido por 4 deu 6. É muito importante que você ache também a quantidade de voltas que foi dada. A gente vai descobrir isso por quê nos próximos exemplos que nós fizermos. Tá? Bom, achando até aqui a primeira determinação positiva, que é o que nos interessa, até agora, conseguir encontrar a primeira determinação positiva é o nosso objetivo nesses dois exemplos. Farei o mesmo no exemplo C. O exemplo C vai ser a determinação negativa ó, do arco de menos 2.000 graus. Menos 2.000 graus. Sem segredo nenhum. Venho aqui de novo e divido por 360 graus. Esquece o negativo por enquanto, tá? O negativo só mostra para onde ele está girando, tá bom? Então, 2.000 dividido por 360 vai dar 5 vezes 3 vai dar 15, 5, 5, 0, 30, 15, 18. Beleza, sobrou 200. Sobrou 200. Esse 200 aqui é a minha primeira determinação negativa. Ó. Significa que eu estou aqui com o meu ciclo trigonométrico. E eu segui 200 graus aqui. Ó. Para esse lado de cá. Opa, peguei errado. Saí para cá em menos 200 graus. Então, eu vim até aqui, ó, 200. Ok? Menos 200, né? Então, nesse sentido aqui, menos 200 graus é a minha primeira determinação positiva. Lembrando que daqui até aqui é 180, né? Então, andou mais um pouquinho, menos 200 graus. Ótimo, primeira determinação. Depois daqui, ele deu mais 5 voltas, né? Ele ficou girando aqui mais 5 voltas, né? Ou melhor, você pode pensar que ele partiu do zero, deu 5 voltas e depois, na última volta, né, no início da sexta volta, por isso chama a sexta determinação, né, ele veio até menos 200 graus. Ótimo. E aí, o que eu faria a partir daqui? Gente, se desse ponto aqui, seguindo nesse caminho, eu andei 200 graus, do lado de cá, ó, daqui para cá, é o que falta para 360, né? E daria quanto? 160 graus, né? Se eu tenho 200 ali, para chegar em 360, eu tenho 160 graus. Era só eu fazer 360 menos 200 graus, que é o que eu tenho, e eu chegaria em 160 graus. Esse 160 graus, olha, seria a minha primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Ok? Por quê? Gente, não me interessa trabalhar com arco negativo. Isso complica demais. Né? Cheguei aqui, primeira determinação negativa. Menos 200. O que eu faço com isso? Sei lá, eu vou reduzir isso aqui para o primeiro quadrante negativo? Nem pensar. Dá um trabalho, vai me bugar o cérebro. Né? Eu quero desbugar o meu cérebro. Eu quero trabalhar dentro de um sistema que eu já tenha domínio. Então, dessa primeira determinação negativa, eu acho a minha primeira determinação
positiva, que no caso é o 160 graus. Achando 160 graus positivo, eu reduzo para o primeiro quadrante. Eu acho ele no primeiro quadrante. E qual seria esse arco? Qual seria? Deixa eu diminuir isso aqui, deixa eu apagar aquele 200. Qual seria aqui no meu primeiro quadrante, né? Meu simétrico aqui, né? Ó. Se eu tenho 160 graus, para chegar em 180, faltam 20. Então, reduzindo ao primeiro quadrante, eu teria um arco aqui de 20 graus, ok? Pronto. Com um arco de 20 graus, eu já consigo achar as razões trigonométricas, já fica um pouco mais fácil, né, gente? Pelo menos se eu precisasse fazer alguma conta aqui, eu achei a primeira determinação, que era 160 graus, reduzo ele ao primeiro quadrante e acho o arco de 20 graus. Bom, beleza? É o que nós vamos fazer nos exemplos agora. Na página 119, nós temos 2 exemplos muito bons e finalizamos a atividade de hoje, que era só isso que eu tinha para mostrar para vocês. E já é o suficiente para vocês trabalharem esse tipo de arcos côncavos, aí, achar as determinações. É o suficiente se você entendeu bem isso aqui. Claro que vão aparecer exercícios, às vezes, mais complexos. Né? A apostila traz ali exemplos mais difíceis, mas se você entender a base, você dali é só treinar, você vai conseguir avançar, tá bom? Eu não, às vezes não entendo por que a galera joga para a educação básica exercícios tão complexos assim, para realmente confundir as pessoas, porque eu acho muito desnecessário, né? Tipo, se você já entendeu o conceito da trigonometria aqui, já entendeu esse conceito que é muito importante, é um desenvolvimento intelectual muito bacana e é uma ferramenta muito legal de você dominar, porque depois a gente vai aplicar isso aqui para funções, para análise de gráfico, e hoje na pandemia vocês estão vendo o quanto é importante entender os gráficos, né? Já é o suficiente. Né? Já é o suficiente para a educação básica. Às vezes eles jogam para níveis tão altos, tão complexos, e que só se justifica em termos de filtro para vestibular. Só para isso, tá bom? Esse nível de dificuldade dos exercícios que vocês encontram e que deixa tanto o aluno ansioso, traumatizado, com dificuldade e tal, só se justifica em termos de filtro para o vestibular. Não se justifica de outras para nenhuma coisa mais, tá bom? A não ser, obviamente, para quem vai para graduação em exatas, aí precisa de um algo a mais aí que vai encontrar lá, né? Mas para a educação básica não se justifica. Então, se você já entendeu até aqui e conseguir fazer os exercícios corriqueiros, né, os exemplos que nós vamos trabalhar, show de bola em termos de educação básica, tá bom? Show de bola em termos de educação básica. Então vamos lá, exemplo 1, que é o A. Calcular o seno de 41π sobre 6. 41π sobre 6. Gente, já dá para perceber que esse 41π sobre 6 é um arco de mais do que uma volta. Por quê? Porque 41 dividido por 6 vai dar muito mais do que 2π, né? Então é algo muito maior do que 2 voltas. Vamos tentar achar quantas voltas deu. Quantas voltas, né? Quantas vezes maior do que 2π? Quantas vezes maior do que 2π, né? Essa é a pergunta. Então o que eu faço é achar primeiro aqui, olha, um múltiplo de 6, mais próximo de 41. 40 não é, 39, 38, 37, 36, né? Porque 36π dividido por 6 mais 5π dividido por 6, olha, 36 mais 5 daria o 41, né, sobre 6, continua sendo uma igualdade, acabou. Já achei a minha primeira determinação positiva, ó. Facinho, hein, com radiano. Eu acho muito mais rápido até do que trabalhar com graus, né? Esse 36 dividido por 6 é a quantidade de voltas que ele deu. Nós vamos calcular também, porque
como eu falei, é importante. 36π dividido por 6 dá 6π, né? Então, 6π mais 5π sobre 6. Quantas voltas ele deu, então? 3 voltas, porque eu posso escrever aquilo como sendo 3 vezes 2π, que daria 6π, né? Então, ele deu 3 voltas e parou no ponto 5π sobre 6. 5π sobre 6 dá quanto, hein? Quantos graus dá isso aí? 5 vezes 180, daria 900, dividido por 6, 150 graus, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante. Bom, vamos ver aqui, ó. Faço aqui o meu ciclo trigonométrico. Estou aqui, bonitinho. Vou fazer isso aqui não, porque eu nunca acerto o meio aqui. Olha, não acertei o meio de novo. Vai ser vesgo assim lá em Pindamonhangaba. Bom, vamos lá. 5π, 150 graus, ele está mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. 5π sobre 6. Então, olha só. O meu arco, nesse ponto ali, está o meu 41π sobre 6, depois de 3 voltas, né? Que também é o mesmo ponto do 5π sobre 6. É esse mesmo pontinho, né? Significa que ele deu 3 voltas e veio até aqui 5π sobre 6. Então, é o mesmo ponto, é o mesmo arco. Eles são arcos côngruos. Côngruos, vem de congruente. Côngruos, deu 3 voltas. Então, aqui eu teria 3 vezes... Deixa eu fazer aqui, né? Minha formulinha seria kπ, k vezes 2π, né? Mais o ângulo x, né? Aí aqui eu teria minha formulinha de novo. Só para a gente estar visualizando isso aqui, que é importante para a gente gravar isso. Bom, e agora? O que eu faço? Para eu calcular o seno, eu vou reduzir ele ao primeiro quadrante. Eu vou trazer ele para cá, ó, reduzindo ele ao primeiro quadrante. E se eu quero o seno, é exatamente esse ponto aqui que eu quero, né? E ambos estão no eixo positivo. Então não vai me causar problema nenhum, porque o seno deles do primeiro e segundo quadrante é positivo, né? Bom, agora eu preciso achar qual é esse seu simétrico aí no primeiro quadrante, né? A sua redução. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu arco que vale π, né? 180 graus. E essa medida aqui, então, elas são iguais, né? Esse arco aqui é igual a esse arco aqui. Então, aqui é o que falta, é só eu fazer π menos 5π sobre 6. E isso me resulta em π sobre 6. Joia, então aqui eu tenho π sobre 6. Maravilha, agora é só eu calcular bonitinho. Só eu calcular o seno de 41π sobre 6 é igual ao seno de 5π sobre 6, né? Porque é o mesmo ponto aqui, que é igual, olha lá, positivo, então no primeiro e segundo quadrante continua sendo seno positivo, então é igual a seno de π sobre 6. E π sobre 6 é 180 dividido por 6, que dá 30 graus. Não é isso? E o seno de 30 graus é igual a meio. Meio. Fim. Calculou. Se você entendeu isso, Jesus amado, está excelente para mim em termos de formação básica, tá? E também é muito suficiente para Enem aí, apesar que nem costuma aparecer muito isso não, mas as funçõezinhas as funções trigonométricas que aparecem, mas às vezes aparece, é importante saber. Para a galera que vai para ITA e FUVEST, aí precisa trabalhar alguns exercícios mais profundos, aí, mais elaborados, que é aquela história de novo, só é útil para filtro do vestibular e para mais nada fora de cursos de exatas aí que vai ter que precisar disso em níveis avançados. Bom, vamos para o item B.
o item B. Depois disso, para quem vai para a graduação em exatas, isso aqui aparece em cálculo diferencial integral, viu? Começa a aparecer lá umas coisas meio estranhas. Bom, item B. Graças a Deus eu não preciso estudar mais aquilo também. Que é gostoso demais, é uma ferramenta maravilhosa, mas faz chorar, viu? Cosseno de 37π sobre 4. Agora vai ser interessante. Esse exemplo aqui vai nos remeter ao conteúdo das próximas páginas do material do COC, que é a página 120, 121. Observe ali, ó, expressão geral dos reais associados a extremidades de um diâmetro. E vai aparecer agora aquela história de K que multiplica π, que eu tinha falado algumas telas anteriores aí. Vai aparecer, vocês vão entender o porquê. E é muito simples, o material dá uma novelizada ali, faz uma novela muito grande e não tem necessidade. Olha como é muito simples isso aqui, ó. 37. Ele é maior do que 2π, né? A gente já sabe disso. Então, vai dar várias voltas, eu tenho que achar a primeira determinação positiva. O primeiro número múltiplo de 4 mais perto de 37 é o 36. Então, eu tenho 36π sobre 4 mais o π sobre 4. Já achei a primeira determinação positiva, ok? Já achei aqui. Essa parte aqui é quantas voltas ele deu. Mas não seja apressado. Desde o início eu estou dizendo. É muito importante você saber quantas voltas ele está dando no ciclo trigonométrico. Por que isso é importante? Para eu saber onde está o meu ponto no ciclo trigonométrico. Porque não é só eu pegar o π sobre 4 aqui. Ele pode estar em quadrantes diferentes. E é isso que vai acontecer agora. Ó. Olha como vai sair isso aqui. Ó. 36π sobre 4, 36π sobre 4 é igual a quanto? 9π. 9π mais π sobre 4. Cada volta na circunferência tem 2π. Então, quantas voltas ele deu aqui? Quantas voltas ele deu? 4 voltas e meia. 4,5 voltas. Agora ferrou. Mas, professor, você não tinha dito que a quantidade de voltas, que é a constante K, tinha que ser sempre um número inteiro? Sim. Por isso que aqui vai aparecer Kπ. K vezes π. Ok? Porque a quantidade de voltas, aí fica 9, né? Eu ficaria com o meu arco de π sobre 4 vezes 9π. Então, eu teria o meu ângulo x, mais aqui, né? Ângulo x mais a constante k vezes π, e não 2π mais, porque aí eu continuo com o meu k pertencente aos inteiros. Aos inteiros. Então, observe que às vezes isso aqui acontece, ó, tá bom? Às vezes isso aqui acontece. Então, ao invés do K estar multiplicando 2π, ele multiplicou o π. E aí vocês vão perceber na prática aqui. Vamos visualizar isso agora, ó. Vamos visualizar isso aqui agora. No ciclo, para ver como que vai mudar. E na página 121 ali, da apostila, ele traz exatamente esse contexto todo aqui. Dá uma novelizada ali muito grande, tá? Mas dá para entender. Então, eu tenho aqui o meu π sobre 4. Cadê o meu exercício? A página, ele está aqui. Eu tenho aqui o meu π sobre 4, que está aqui, na metade, né? π sobre 4. Olha só o que ele vai fazer agora. Ele vai dar, vamos pegar aqui 4 voltas e meia, para ficar fácil para a gente entender, enxergar. Ele daria uma volta, parou aqui.
2 voltas, parou aqui. 3 voltas, parou aqui. 4 voltas, parou aqui. Agora ele não dá mais uma volta inteira, ele dá meia volta. E aí ele vem no seu simétrico aqui embaixo. Ele vem no seu simétrico aqui embaixo. Entendeu? Por isso que tem esse meia volta. Se eu tivesse pensado em algo diferente, né? 9 vezes π. Então ele sai daqui, ele dá esse π voltas aí, né? Que é metade. E vem para cá. E ele vai fazer isso 9 vezes. Ok? Então ele dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e parou aqui. Entendeu? É isso. Ou 9π, né? Ou 4,5 vezes 2π. Só que não existe esse 4,5, é sempre pertencente aos inteiros, tá? É uma baboseira, só uma formalização matemática, mas é porque ele joga essa generalização aqui e ele coloca na expressão geral como estando associado a um diâmetro. Por quê? Porque isso aqui é o diâmetro, né, gente? Ó, aqui eu tenho o diâmetro, né? Eu tenho o meu ponto simétrico aqui em relação à origem, né? Eu estou aqui com o meu pontinho de novo. Agora eu preciso achar esse ponto aqui. Eu preciso achar esse ponto. E esse ponto é o que passou de π, né? Porque esses arcos aqui são iguais, né? Então, se eu tenho π mais π sobre 4, eu tenho que aquele ponto é o ponto 5π sobre 4, ok? Então, esse ponto aqui é o ponto 37π sobre 4, que é igual a 5π sobre 4. E esse aqui é a primeira determinação positiva. Essa é a primeira determinação positiva, ok? Não é o π sobre 4, viu? Porque que às vezes aqui dá uma enroscada, que eu preciso que vocês entendam. Quando nós achamos o π sobre 4, ele não, a gente já é induzido a achar que ele é a primeira determinação positiva, mas ele não é. Por que que não é? Porque antes de definir a primeira determinação positiva, eu preciso saber quantas voltas eu dei. Ó. Então, como eu dei ali 9π voltas, né? 9π ali, eu parei no seu ângulo simétrico, no seu arco simétrico ali, tá? Seguindo as extremidades do diâmetro, né? Então, a minha primeira determinação positiva é 5π sobre 4, porque ele é igual ao meu arco original. Ele é igual ao meu arco original. Esse ponto é o mesmo do meu arco original. E aí, esse, então, é a minha primeira determinação positiva. Show de bola. Por que que isso é importante? Porque agora muda tudo. Muda tudo. O que que ele quer? Ele quer o cosseno desse ponto aqui. O cosseno desse ponto que nós achamos, né? Do 5π sobre 4. Eu vou colocar aqui de novo. 5π sobre 4. E veja, o cosseno, ele está aqui, né? Ó. Ele é negativo. Só que para eu calculá-lo, eu reduzo ao primeiro quadrante. E o meu primeiro quadrante é esse aqui. 45 graus, né? Só que esse no primeiro quadrante, ele está no lado positivo para os cossenos, olha. Então, veja o que acontece. O cosseno de 37π sobre 4 é igual ao cosseno de 5π sobre 4, né? Lembre-se, eles são o mesmo ponto aqui, então eles são iguais. Porém, ele é igual a menos cosseno de π sobre 4. Menos, ó, negativo, porque inverteu, né? Eu vou ter que mudar o sinal. Aqui deu negativo, mas aqui deu positivo. Aí para ficar igual, eu preciso multiplicar por menos 1, né?
para eliminar um sinal de negativo ali. Bom, e quanto que dá isso? O cosseno de 45 graus, que é π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. Como é menos, então menos raiz de 2 sobre 2. E essa é a minha resposta, então, final. Tá? Observe, gente, que não é difícil isso. Só precisa atenção. Eu falo para o aluno assim, não tem que decorar, não tem que decorar, porque se você entender o conceito, você enxerga isso em qualquer momento. Né? Daqui 6 meses você esqueceu, mas na hora que você olha a apostila de novo, ai, é isso aqui. Em 5 minutos, 10 minutos, você já relembrou tudo. Mais fácil do que você ter que começar do zero, né? Você já aprendeu, então é só retomar. E o conceito é muito simples de ser entendido. Bom, então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Se você acompanhou comigo esse vídeo até o final, você é um guerreiro, você vai para o céu porque você é uma pessoa diferenciada nesse mundo e eu agradeço muito a sua atenção. Estamos juntos, precisando mandar mensagem. Agora os próximos vídeos serão de exercícios, são 5, né? Finais ali. Vamos treinar depois nos propósitos e precisando, chama o tio aí. Abraço.